No ar, o Mesa dos Notáveis. Ouvinte, seja muito bem-vindo para a nossa conversa semanal. Essa mesa que sempre recebe grandes personalidades para falar de temas que mudam a nossa vida e como mudam. Para você que sempre sintoniza na Rádio Vinha, quero agradecer o carinho da audiência e dizer que este locutor aqui tem a alegria de sentar nessa cadeira e poder comunicar com tantos ouvintes ao mesmo tempo. Só para você saber, hein? A Rádio Vinha, ela atinge um pico de 33 mil ouvintes por minuto. Dá para entender quando a gente sai na rua e o pessoal diz assim, eu conheço essa voz. Não é por menos, com uma vitrine tão grande, é óbvio que alguém vai estar me ouvindo e eu tenho a alegria de me sentar aqui e saber que estou com você aí do outro lado. Bom, hoje nós vamos falar do zero ao sucesso, de uma técnica que está sendo utilizada por muitos influencers, mas principalmente empresas, para crescer nas redes sociais. Como transformar seu negócio, impulsionar redes sociais e, claro, utilizar a técnica que eles chamam de growth. Traduzindo no pé da letra, seria crescimento, né? Mas existe uma engenharia por detrás disso que está mudando a maneira das pessoas enxergarem as redes sociais. Mas, afinal, é rede social ou é trabalho? Isso nós descobrimos durante a nossa conversa. Conosco aqui, ele que sempre vem ao Mesa dos Notáveis, ele que é analista da Unidade de Tecnologia do Sebrae Goiás, e ele inclusive disse algo aqui para mim nos bastidores que eu quero trazer para a mesa hoje, dizendo ele que esteve no Rio de Janeiro e trouxe coisas novas. Olha, o Rio é um lugar de surpresas, né? Tirando a parte que roubam a sua carteira vez ou outra, tem outras surpresas agradáveis também. Eu tenho certeza que ele traz algumas delas aqui e vai conversar conosco. Querido Rodrigo Bernardes, bem-vindo, amigo. Bom dia. É um prazer novamente estar aqui, compor a Mesa dos Notáveis, né? E poder estar contribuindo, né, com a sociedade, com os nossos ouvintes da rádio, sempre trazendo conteúdos inovadores que estão acrescentando, né? Hoje na oportunidade no mundo dos negócios, no empreendedorismo e na vida das pessoas, né? É um prazer novamente estar aqui com você. Com certeza, a alegria e o prazer é todo nosso. Fechando esse timaço de notáveis, ela que é uma especialista em growth para influenciadores e engenharia da atenção, a querida Gabriela Nogueira, pela primeira vez no Mesa, mas pelo que eu percebo vai vir mais vezes, porque o que ela fala, meu amigo, tem tudo a ver com o mercado de hoje em dia e nós precisamos ouvi-la com muita certeza. Boa tarde, Gabriela, bem-vinda. Boa tarde, Guilherme, tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes. Quero dizer, em primeiro lugar, que muito obrigada pelo convite, né? E que a gente possa ter um bate-papo bem bacana e trazer um novo nível de consciência para todas as pessoas que estão ouvindo a gente e acompanhando aqui na rádio. Com muita certeza. Eu não sei se toda consciência é boa, né? Deixa eu me lembrar do Zuckerberg, quando ele postou uma foto selfie e o computador dele tinha não sei se era silver tape ou se era uma fita preta, em cima da câmera, da webcam do laptop dele. Aquilo ficou famoso em segundos, minutos. A internet já estava compartilhando. Olha aí, o dono do Facebook. Então, a gente sabe que tem muita coisa no mercado hoje em dia. Agora, até onde nós podemos usar a nosso favor? Até onde nós podemos usar para alcançar o cliente e alcançar o objetivo, seja de crescimento e influência, né? Porque tem pessoas que não querem necessariamente clientes, eles querem seguidores. E aí comprar o seguidor é a pior opção porque é tudo fake, né? Mas se eu quero crescer de verdade, o que fazer? Tem muita gente fazendo live de NPC, achando que é isso que traz influência, já que as pessoas gostam. Mas ridicularizar-se não é o caminho. Falei mais ou menos do rumo, é isso, Gabriela? Sim, é mais ou menos nessa direção. E hoje uma das maiores dificuldades que muitas pessoas que querem começar a produzir conteúdo para a internet, né, enfrentam, é justamente essa questão, achar que fazer qualquer coisa vai trazer uma relevância, né, um posicionamento na rede, sendo que, na verdade, é o oposto. Né? A pessoa acaba se expondo de uma maneira totalmente desnecessária e acaba passando até por situações bem vexatórias, né? E não traz o resultado, né? Não traz o resultado e a gente também tem que lembrar de algo, né? Uma vez na rede, sempre na rede, né? E é isso. Uma vez na rede, sempre na rede. Eu não sei se isso é bom ou ruim, né? Eu vou traduzir para quem não entendeu. Tem um drive muito grande que tem todas as informações possíveis dos usuários. E por mais que você exclua, no drive não é excluído, né? Porque informação é poder. E eu imagino que nesse exato momento existem muitas mensagens, né? Eu estava lendo sobre isso
que são criptografadas. Ninguém pode ler. E as grandes techs, as big techs, elas estão salvando essas mensagens criptografadas para o momento que um computador quântico consiga quebrar toda a criptografia. Nesse momento, não vai haver segredo nem senha de banco, não vai haver nada mais. Mas sabendo disso, o que é necessário fazer para realmente ter resultado? Deixa eu perguntar para você, Rodrigo, lá no Rio de Janeiro, você esteve numa convenção, como que foi lá? A gente participou de um evento chamado Rio to See, né? Que ele é o maior evento de inovação feito aqui no Brasil hoje. Que legal. Foi uma reunião por 7 dias, onde trouxe os maiores criadores de conteúdo do Brasil. Tanto do segmento de novelas, de criador de filmes, roteiros brasileiros, criadores de conteúdo para marcas empresariais, para assuntos pessoais, porque como a Gabriela disse há pouco, né? A maneira que você se expõe na internet, ou você começa fazendo a coisa de um jeito certo, ou senão você vai virar meme, né? Sim. Né? Então, às vezes você está fazendo alguma coisa, mas sem uma orientação profissional, sem um aconselhamento correto de como expor a sua imagem, né? Isso vai... Durante esses 7 dias que eu fiquei lá no evento, cada dia tinha uma temática diferente, né? E foi abordando esses assuntos. Desde a preparação disso, os bastidores de como fazer isso, Sim. A criação do conteúdo, roteiros bem elaborados, né? A importância de ter uma assessoria para você fazer isso, delimitar o seu público-alvo, são coisas muito importantes, porque você simplesmente não pode sair atirando para todo lado. Sim. O mercado da web, né, a Gabriela sabe muito mais do que isso, do que eu sobre isso, ele é muito vasto, então você precisa ter um escopo, tem que ter um direcionamento, né? Então a gente aprendeu isso lá. Tem uma coisa também interessante, né, que o Rodrigo, ele é o analista da unidade de tecnologia do Sebrae. As pessoas, elas amam gastar dinheiro com algo que todo mundo está fazendo. Mas a gente sabe que quem chega primeiro bebe água limpa. Então, o que ninguém está fazendo, que nós podemos enxergar hoje. Então, eu vejo tecnologias de inteligência artificial, eu vejo pessoas investindo em campanhas, daquelas que são sempre recorrentes, sorteio, vídeos divertidos, né? Tem o famoso prefeito de Sorocaba, que é o quê? É aquele cara que ele é um meme. Sim. Mas o meme que chama a atenção. E aí, tendo a atenção, agora eu posso mostrar o que eu realmente quero mostrar. Então, até onde vai o trabalho com a atenção, Gabriela? Existe uma engenharia que prende a atenção das pessoas? Sim, existe. E a gente... Assim, tem muita coisa que eu não posso abrir, né? Por questões de contrato, mas... Meu trabalho, trazendo um pouquinho só para trazer o contexto, eu entro na conta dos influenciadores, eu faço a análise desses dados, né? E a gente passa muitos desses dados para marcas com um perfil semelhante do influenciador, né? Então, um exemplo, eu quero vender um produto para um público entre 18 a 24 anos, as marcas sempre procuram influenciadores que têm uma parcela bem grande de seguidores, geralmente nessa faixa etária de idade, né? E algo que a gente percebe bastante fazendo isso é que a gente sempre está comprando algo, a gente sempre está consumindo algo, né? Então, as marcas estão sempre procurando pessoas que têm a atenção desse público nessa faixa etária de idade. Porque a atenção, ela custa caro e a gente está, inclusive, vendendo ela hoje em dia, né? Sim. Vamos dizer assim, a empresa paga caro para ter a atenção do público. Eu vi recentemente o Disney Plus, ele adquiriu vários jogos, né, do Brasileirão. E eu fiquei pensando, o que a Disney tem a ver com Vila Nova do estado de Goiás? Vila Nova e Paysandu, quem está transmitindo? Disney Plus. Agora pensa, que dia foi esse que o Mickey, não é verdade, acordou de manhã e disse, eu vou lá em Goiás para poder transmitir os jogos do Brasileirão. A gente sabe que é tudo atenção, não tem nada a ver com o jogo necessariamente, e sim com a quantidade de pessoas que pagam para assistir. Então a atenção custa caro. Na verdade, também é o domínio desse público, vamos dizer assim, né? Por exemplo, quanto maior for o leque de audiência que a Disney tem, maior vai ser a arrecadação de dinheiro que eles vão receber para fazer campanhas publicitárias, né? Então, isso é algo que acontece bastante. Tudo bem, é o Mickey Mouse, não tem nada a ver com o nicho, o público-alvo deles, mas só o fato deles terem a atenção desse público, eles já podem investir e até direcionar o futuro mesmo, né?
Então é algo bem preocupante. Lá fora a gente tem identificado até algumas... Eu estava estudando semana passada, né? E alguns políticos nos Estados Unidos começaram a falar que o maior erro deles foi ter aprovado a compra da Meta, comprar o Instagram. O maior erro, porque eles estão começando a ter essa consciência e entender o impacto de que uma empresa tão grande ter tantas outras empresas acopladas nesse grupo, né? Virou basicamente um monopólio de toda a atenção. Não tem jeito. Esse monopólio ele é perigoso. Deixa eu fazer uma pergunta, então, para o Rodrigo. Já que a gente está falando de crescimento, o que necessariamente o empresário precisa ter para, no mínimo, estar aí apto para vender na internet? Porque a gente sabe que hoje em dia existem as pesquisas básicas, né? Então, eu vou dizer aqui do Google. Se você não tiver seu endereço cadastrado no Google Maps, provavelmente você está distante do seu cliente, né, Rodrigo? É verdade. É importante a gente destacar isso, que a pandemia mostrou muito isso pra gente e foi um caminho sem volta. De lá para cá, o que se observou? A barreira física, ela não é mais um problema hoje no mercado para a gente investir, empreender e fazer negócios, né? Porque hoje, por exemplo, existem comerciantes que têm o seu negócio regionalizado ali, aquele comerciante de bairro, aquele que trabalha ali, que tem o seu público local. Mas a internet mostrou para a gente que a gente pode ir mais além, que a gente pode quebrar essas barreiras do espaço físico. Hoje eu tenho diversos amigos que têm em inúmeros negócios diferentes, que eles têm mais clientes hoje fora do estado de Goiás do que aqui até dentro do estado de Goiás. Eu estava conversando aqui nos bastidores com a Gabriela, ela mesma me disse isso. É uma realidade dela até isso, né? Por quê? Porque a internet oportunizou isso pra gente, né? Então, ter um cadastro ali no Google Meu Negócio, saber a sua empresa redondinha, com os dados atualizados, isso faz o quê? Ele te globaliza, né? A quebrar essas barreiras e você atingir nichos que antes não era possível. Tem inclusive esse tipo de negócio hoje, porque a gente pensa assim, cliente à distância. É só para negócios de tecnologia e serviço. Mas hoje em dia o que tem de restaurante, que é simplesmente drive-thru, ou nem isso, só delivery. Então nem adianta você ir buscar lá, você precisa pedir pelo aplicativo, porque é uma pizzaria só delivery. Isso é impressionante, né? Mudou bastante. Era impensado há pouco tempo atrás uma pizzaria não ter nenhum cliente presencial. Todos eles à distância. É verdade. O mundo dos negócios mudou, né? A maneira de negociar mudou. A maneira de você consumir mudou, né? E analisando esse comportamento, o Sebrae fez um trabalho, existem pesquisas internas lá muito bem elaboradas acerca desses assuntos, né? E hoje as pessoas que procuram a consultoria do Sebrae, por exemplo, e tudo, observou-se que é uma tendência ir mesmo para o digital se você quer avançar, né? Isso é maravilhoso. Bom, deixa eu perguntar aqui sobre a questão dos textos e também a técnica de prender a atenção. Me disseram que 3 segundos mudam tudo em qualquer tipo de campanha na internet. 3 segundos para fazer o que exatamente, Gabriela? Para você prender a atenção da pessoa que está te assistindo, seja nos stories, seja no Reels, em carrosséis, enfim, diversos formatos de conteúdo, né? Uma das coisas que eu mais analiso quando eu entro na conta dos meus clientes é a taxa de retenção que eles têm no Reels. Normalmente, conteúdos que têm uma taxa de retenção bem elevada, eles têm um alto ganho de seguidores, de compartilhamento, de comentário. E muitas marcas observam isso. Qual que é a sua capacidade de reter a atenção dessa pessoa que está ali rolando incansavelmente o feed do Instagram, ou o feed do TikTok, ou o Shorts do YouTube, né? Porque se você consegue ter a atenção desse público, dessa audiência, você consegue também futuramente converter isso em venda, seja tanto para você quanto em campanhas publicitárias. E é justamente isso que muitos influenciadores têm buscado hoje, a taxa de retenção mais elevada. Mas me conta uma coisa, se por acaso a gente perde aquela naturalidade do discurso para entrar somente nas vendas, não fica muito mecânico, não? Vou dizer assim, a pessoa não vai acabar enjoando desse tipo de coisa? É algo que tem acontecido bastante também, né? As pessoas têm ficado cansadas de rolar os shorts, enfim, YouTube, Reels, e gera um esgotamento. Inclusive, tá tendo até um movimento das pessoas realmente deixarem as redes sociais. Só que essa parcela é muito pequena. E aí, lá no off, nos bastidores, a gente tá vendo literalmente uma guerra entre principalmente o Instagram e o TikTok.
porque eles querem a atenção desse público, eles não querem perder esse público, porque se eles perdem o número de usuários, eles Sim. consideravelmente vão perder também campanhas de tráfego pago, enfim, impulsionamento e muito mais. É importante dizer isso porque todo mundo conhece um enlatado. Você olha, você vê que tem cara de enlatado, você sabe que é enlatado e você come se você quiser. Mas chega o dia que você fala assim, que tal uma comida natural, né? Que tal uma coisa mais espontânea? E faz muito sentido, porque as pessoas, elas conhecem o que é produto e o que não é. Quem é de verdade, né? Já viu gente de verdade? E a IA vai mostrar isso aí. Por quê? Agora, com o lançamento dessa IA do Google, todo mundo está produzindo 1 milhão de vídeos, né? Inventando moda. E você olha e você sabe que é uma inteligência artificial, apesar de parecer demais com um vídeo, né? Só trazendo um ponto, você viu o canguru com a passagem de avião essa semana? Nave entrando dentro do avião. Foi uma IA aquilo ali. Mas é Gerou- impressionante. levantou uma pauta assim, é o IA ou não é? É porque realmente é tão realista que as pessoas pensam, nossa, então tem alguém que tem um canguru de estimação. Com passagem na mão. Tem que tomar muito cuidado. E eu vi, foi até o Gabriel Maneste tá aqui na técnica fazendo corte de câmeras. A gente viu uma senhora, né, com o neto, e o neto mostra uma formiguinha com saxofone. E aí a formiguinha tá tocando uma música do Michael Jackson, You Are Not Alone, né? Tarararara. E aí a avó fala assim, ó, tão lindo, meu neto. A formiguinha louvando. Primeiro que não era um louvor, né? E segundo que era... E aí o neto fala assim, vó, isso é uma IA. Ela fala, é por isso que você tá assim, porque você não vai na igreja, você não acredita. Mas isso parece engraçado porque é um nível extremo. Mas é o que está acontecendo com todos nós agora. Porque tem muitos vídeos produzidos por inteligência artificial que você não sabe diferenciar da realidade. Que é um risco para golpes e tantas coisas que vão começar a surgir se já não estão, né? Já está, infelizmente. Tem muito? Hoje aqui no Brasil a gente, na verdade no marketing digital a gente tem um nicho que a gente chama dark ou black, né? Que são basicamente pessoas que vendem conteúdo adulto, né? E hoje muitos adolescentes estão ficando milionários fazendo IA de conteúdo erótico. É mesmo. Sim. Para você ver que não tem limite, né? Não só isso. Não vamos longe. Em Goiás, nós tivemos muita atividade da polícia para desmantelar golpes relacionados a homens que mandavam imagens para o WhatsApp. Depois eles diziam, ó, se você não depositar o dinheiro, nós vamos divulgar suas imagens, vamos fazer isso. Então imagina, sem a inteligência artificial, eles produziam. Esse tipo de golpe vai se tornar cada vez mais frequente. E uma coisa que a gente não falou aqui ainda, mas que faz sentido relacionado a esses golpes, é que tem pessoas pensando em maneiras de tornar o trabalho cada vez assim mais impessoal. Então eu conheço influenciadores que eles mesmos não filmam mais nada. Então veja bem, ouvinte, aqui agora você está nos vendo. A câmera está filmando cada um dos convidados aqui e a mim. Só que no Instagram, esse influenciador ele não faz mais vídeos dele. Ele tem imagens dele, que a inteligência artificial movimenta, e ele grava apenas áudios. Então o áudio dele é real, mas se ele não quiser gravar nenhum áudio, ele digita o texto. O texto fala com a voz dele e a foto é criada por inteligência artificial que movimenta, gesticulando ele falando. Então você está assistindo um computador falando e gesticulando para você. Claro, né, quem produziu o roteiro, ou pelo menos quem conduziu a produção do roteiro foi um humano. Mas pode chegar um momento que a IA faça tudo, né? Rodrigo, você acha que vai ter a IA empresário, que vai substituir o empresário brasileiro? Esse conceito eu gosto muito. Tem uma série que num streaming aí, que eu não vou falar o nome, mas vocês podem procurar, que chama Privacidade Hackeada. Eu gosto muito disso porque é exatamente isso, né? A nossa privacidade não há nenhuma. A gente já veio aqui outras vezes falar dos aspectos de segurança, né? Sim. E aí a gente está evoluindo para um caminho tão sem volta, mas tão sem volta, nas primeiras IAs, os primeiros vídeos de canguru, eles eram grosseiros. É verdade. Eles eram, você sabia pelo movimento da boca, você percebia que aí você fala, não, isso aqui não é verdadeiro. Mas isso não tem muito tempo que nós estamos falando disso, né? Uns 2 anos, pelo menos. E o nível de gráfico, o nível de texturização da imagem, né? O aperfeiçoamento das ferramentas estão entregando conteúdos cada vez mais bem feitos, mais elaborados, que vai chegar a esse nível que a gente não vai saber, né? Eu acho
eu acredito, né? Não vou dizer eu acho. Eu acredito que existem muitas coisas que não serão substituídas, de fato. Sim. Mas como toda boa onda, eu e você, né? A Gabriela não, né? Guilherme, mas eu e você que somos um pouco mais velhos, a gente já viu muita coisa acontecer. Com certeza. E a gente sabe que essa onda agora das redes sociais agora, ela é uma situação que eles estão aproveitando essa onda. Virão outras tecnologias, virão outras ferramentas que substituirão essa. Mas o que esse pessoal do momento agora estão fazendo? Eles estão aproveitando muito bem essa oportunidade. Porque é sabido que esse momento vai passar, né? Vai passar. Eu me lembro de um professor de filosofia, hein? Falando para mim de um livro da Sociedade Líquida, na verdade, Modernidade Líquida. Do Bauman. Isso, Zygmunt Bauman. Na época eu tinha o quê? 15 anos. E eu me lembro de ele dizer, olha, a previsão do futuro é que as coisas se tornem muito incertas. A liquidez. E aí eu ficava ouvindo isso e tentava entender. Hoje é assustador como se comprovou verdade, né? Que é o quê? Eu não tenho mais algo sólido para pegar. Então, a gente sabe que um dos maiores golpes cibernéticos aconteceu há pouquíssimo tempo. Pouco mais de um mês atrás. Foi na Coreia do Sul, claro. Mas acreditam que são hackers norte-coreanos que façam. Que é o quê? Uma multinacional estava fazendo uma reunião do financeiro e todos, né, concordando sobre alguns temas. E um dos diretores, na reunião, chamada de vídeo, disse para o encarregado da tesouraria da empresa: faz um depósito de 30 milhões de dólares na conta tal. E aí, ele, ok. Encerrou a reunião, ele foi lá, fez o depósito. Uma reunião com umas 6 pessoas. E aí, imediatamente, depois de alguns minutos, alguém liga para ele e fala assim, ó, que transferência de 30 milhões foi essa que você fez? Ele diz, foi aqui, você pediu para eu fazer. Aí ele, eu pedi para você fazer? A gente estava na reunião agora de vídeo, a chamada de vídeo da empresa. Ele, não estava em chamada de vídeo nenhum. Ele, não, a chamada de vídeo tinha fulano. Ele falou, não, ninguém estava na chamada de vídeo. E aí descobriu-se o golpe, que era o quê? O único que era de verdade na chamada de vídeo era o responsável pelas finanças e as contas da empresa. E todos os outros 5, que eram o CEO, o CFO, todo mundo da empresa, eles eram produzidos por inteligência artificial, timbre de voz, imagem e gesticulação. Então, é impressionante como chegou num nível perigoso. E esse, atualmente, é o maior golpe cibernético da história. Ninguém superou ainda, né? Espero que não aconteça, mas a tendência é aumentar essa quantidade de golpes. Então, pensa, 30 milhões. E aí, é óbvio, a empresa foi tentar recuperar e dificilmente consegue. Mas para a gente entender como que são as coisas hoje em dia. Eu vou fazer um rápido intervalo e na volta, tanto a Gabriela Nogueira como o Rodrigo Bernardes vão nos explicar 2 coisas que eu duvido que você saiba de verdade. Nem eu consigo entender. Uma é o brain rot, essa expressão que em inglês está cada vez maior, que é o apodrecimento do cérebro. Será que eu e você estamos com o cérebro apodrecendo? Deus me livre, né? Que Deus me guarde. E qual conteúdo apodrece mais rápido? Faz a votação aí que eu quero saber. Mas de toda forma, também eu quero saber qual a engenharia da atenção por detrás dos memes. Existem algumas pessoas produzindo mentiras nesse exato momento para prender a sua atenção. E olha que coisa, quanto mais você fala a respeito, mais deu certo o que eles queriam. Mesmo que você não seja pego pela mentira, você está falando sobre aquilo. É ou não é verdade? Será isso que Pablo Marçal utilizou na sua campanha política para crescer? Não sei. É uma grande questão que nós devemos discutir juntos aqui. Rápido intervalo, Mesa dos Notáveis falando sobre o crescimento da internet e a técnica do growth. Volta já, não sai daí. Estamos apresentando Mesa dos Notáveis. Oferecimento Dinastia Contábil. Otimizar ar-condicionado.
volta comunicando na Rádio Vinha FM pelo Mesa dos Notáveis. Você que acompanha esse programa sabe que nós estamos em um dos veículos mais antigos da história da humanidade. É ou não é verdade? Quando tivemos ali com Marconi a primeira ligação da humanidade, nós sabíamos que ali nascia a comunicação à distância. E não por menos hoje, não só o rádio, não só a televisão, mas a internet se tornou um dos grandes meios de interação e comunicação. Nesse exato momento, eu falo com você pelo rádio e pela internet. Quem nos assiste no YouTube, por exemplo, tem esse acesso, ou pelo aplicativo, tudo pela internet, né? Nosso aplicativo, inclusive, tem muitos ouvintes de fora do Brasil. E o programa de hoje está retratando sobre isso, como a engenharia da atenção está trabalhando o mercado, sua empresa e principalmente os seus dias. Ouvinte, se eu te disser que eles sabem se você olha o celular antes ou depois de ir ao banheiro pela manhã, você acredita? Pois é uma informação real que todo mundo sabe, mas ninguém fala, né? Todo mundo sabe, mas ninguém quer assumir. Para onde você tem levado seu celular? Você está levando ele junto com você. Eu brinquei na saída do bloco anterior chamado marketing negativo, né? Eu falei assim, quando alguém erra algo de propósito, conta uma mentira de propósito só para ser desvendada, virar assunto e no fim atingir um grande objetivo. Isso são pequenas técnicas de muitas outras que existem para ganhar audiência. Eu pergunto para os nossos notáveis, aqui conosco hoje, para quem ligou o rádio agora, Gabriela Nogueira, especialista em growth para influenciadores e engenharia da atenção, e o querido Rodrigo Bernardes, que é analista da unidade de tecnologia do Sebrae. Como funciona quando a pessoa utiliza algo negativo procurando ser um assunto? Rodrigo, você falou para mim que parece que tem uma intenção aí das empresas, intenção de conversa, como é que é isso? Eu queria até dar um exemplo disso para vocês verem, tanto que é intencional essa questão, né? O marketing tem trabalhado esses aspectos de geração de valor de conversa. Estive lá em São Paulo o ano passado, tem uma estação de metrô muito famosa que teve o seu nome agora recentemente substituído e essa estação ela fica próximo da sede do Sebrae em São Paulo. Aí trocou o nome da estação, eu não me recordo agora o nome que era antes, mas a estação virou Estação Sebrae. Para quê? Para que quando as pessoas, hoje um dos maiores meios de se locomover dentro do estado de São Paulo é através do metrô. Só que aí eu falo, não, eu vou desembarcar na estação Sebrae. Eu vou, entendeu? As pessoas viram assunto, as pessoas começam a falar sobre o nome, começam a falar sobre a marca. E não tem jeito, as marcas pagam caro para, por exemplo, nomear estádios, né? Por exemplo, o Allianz Parque em São Paulo, a gente sabe que está lá por causa de dinheiro. Não chama Allianz Parque por acaso, né? E o mesmo você vai ter ali o Mercedes Stadium em Atlanta, que é um estádio inteiro nomeado, né, pela Mercedes, que tem a fachada dele toda trabalhada com o símbolo da Mercedes bem grande. Então, são maneiras de você colocar a marca em evidência, né? Isso, exatamente. Exatamente com o único propósito de gerar valor de conversa. Que maravilha. Eu já sabia disso, mas falando sobre isso, me recordo de muitas outras empresas que pagam caro para aparecer em coisas que não tem muito a ver com elas, né? Eu vou dizer aqui de filmes, por exemplo. Recentemente, Minecraft virou filme. Mas não deixa de ser um jogo que vende coisas e ganha dinheiro através dos usuários. Então, é marca também. É uma maneira de você fazer acontecer, né? Que tem um público muito delimitado, né? De crianças ali, uma faixa etária, né? Até 12 anos, né? Se você pegar os indicadores, as estatísticas, crianças entre 5 e 12 anos é o conteúdo que elas mais consomem, é o Minecraft. Com certeza. Deixa eu falar então desse tipo de propaganda que ninguém nem sonha, mas está acontecendo todo dia. Cuba é um país que paga muito bem para Hollywood. Você deve perguntar por quê. Então, você vai se lembrar de um filme famoso, Velozes e Furiosos, né? Fast and Furious. Onde que eles estavam? Em Cuba. Ah, mas tem uma cantora também que ela tem cabelo no nome, né? Que ela canta sobre Havana. Nossa, que é uma coisa incrível, porque que cidade maravilhosa é Havana, né? Não por menos, o povo de Cuba ama Cuba também, não é? Isso não passa de propaganda, paga. E não é barato, hein? Para aparecer em filme, para aparecer em música, para se tornar relevante. Por quê? Porque toda ditadura precisa de alguém falando bem dela, né? Então, a gente precisa ficar um pouco mais atento às notícias e àquilo que a gente consome. Você achou
que o filme só escolheu lá porque lá é um lugar lindo, afinal. Mas alguém pagou para que o filme fosse gravado ali. E tenha certeza, não foi de graça e não foi barato. Gabriela, sabendo disso, tem alguma propaganda negativa que é feita de propósito? Deixa eu falar aqui da Virgínia, por exemplo. Nós tivemos no país a CPI das bets. É ou não é? Sim. Uma CPI que visava colocar esses influenciadores que divulgaram casas de apostas em evidência. Talvez para desviar um pouquinho o foco do FGTS, com certeza. Né? Porque a CPI do FGTS ainda não aconteceu. Então nós vamos roubar bilhões e ninguém vai investigar. Mas, tirando a atenção do FGTS e entrando nas bets, me parece que a influenciadora acertou o alvo. Como é que foi a estratégia dela, Gabriela? Então, quando a gente fala sobre o marketing negativo, uma das coisas que muitos influenciadores que querem crescer rápido me procuram, eles falam assim, qual que é a melhor forma de crescer hoje no digital? E, sendo bem sincera, hoje é sofrendo um cancelamento. Por quê? Porque é uma forma de marketing negativo. Só que a gestão de um cancelamento é bem complicada, porque às vezes o cliente pode acabar perdendo a conta, enfim, sendo algo bem irreversível no caso, né? E muitos influenciadores, principalmente hoje os maiores do mercado, eles usam muito bem dessa estratégia. A gente até comentou o exemplo aqui, uma das coisas que mais chamam a atenção, que está relacionada ao marketing negativo, é divórcio / traição, né? Que vem seguido de uma traição, onde os dois ganham, tanto a influenciadora que foi traída quanto o influenciador que traiu, né? Também temas polêmicos, né? Como religião, feminismo, empoderamento, essas coisas. O exemplo que a gente tem hoje é o Thales da G4, né? Ele fez um comentário falando que se ele fosse casar com uma mulher, ele queria casar com uma mulher que ela fosse ser do lar. O cancelamento e o marketing negativo dele foi tão grande que ele deixou de ser CEO do grupo G4. Meu Deus! E assim, logo, logo vocês podem ter certeza que ele vai estar voltando muito maior. Só que assim, na mesma proporção que ele perdeu seguidores, ele também ganhou. Isso é um marketing, uma estratégia de marketing negativo. Eu acredito que no caso dele não foi intencional. Talvez, a gente nunca vai saber, né? E muitos influenciadores usam divórcio, traição, meu Deus, esse tipo de assunto para estar ganhando. Porque tudo aquilo que é negativo, o nosso cérebro ele tem uma tendência, né, a dar uma atenção maior. Até dentro da neurociência explica a questão de sobrevivência, né? Então, temas que são desconfortáveis, a gente para dar uma atenção. E muitos influenciadores crescem usando essas estratégias. Você tá dizendo de divórcio aí, eu tô lembrando de alguns que divorciaram e voltaram, né? Claro, muitos deles, a grande maioria, foi para valer. Mas eu não duvido da capacidade de alguém de fazer isso só pelo marketing, né? E eu entendo que isso se torna cada vez mais difícil de filtrar. Vou falar das eleições, né? As últimas eleições que nós vivemos aí, que foi uma coisa difícil de filtrar. Foi 2024, né? Nós tivemos aí as eleições à prefeitura. E vou destacar aqui a prefeitura de São Paulo. Meu Deus, que campanha caótica que nós vimos naquela cidade, né? Com direito até a cadeirada em rede nacional. Só para a gente entender, existe um limite para tudo, né, Rodrigo? Não dá para ficar usando deliberadamente. Existe um limite, existe uma configuração para esse limite, né? Mas o que a gente tem percebido é que todos os influencers e todas as pessoas estão... não há mais limites, né? A nossa privacidade foi violada, hoje, para você consumir determinado conteúdo, o que é, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados fala, a LGPD fala assim, que você tem que deixar claro qual que é a sua intenção naquilo, né? E aí, quando você instala um aplicativo lá, por exemplo, você só avança e conclui. Então, lá ele tá falando, eu vou expor sua imagem, vou pegar seus dados, vou entregar para empresas, para me fazer lead com isso, para me te ofertar produtos, e aí você faz o quê? Concorda com tudo. Por quê? Porque você tá ansioso para utilizar o serviço. Exatamente, para consumir aquele conteúdo. Sem, por outro lado, né, importar com a sua privacidade que vai ser violada. O duro é porque se você não aceita os termos de política e privacidade, você não tem acesso. Você não usa o aplicativo. Você não usa. E assim, fica isso, a pessoa ou ela aceita ou ela fica excluída, fica fora de tudo, né? No entanto, aceitar significa tanta coisa. Vou dar um exemplo muito claro. Você posta alguma coisa nas redes sociais, só que alguém utiliza isso para fazer um crime. Então pega a sua foto, coloca num outro WhatsApp, se passa por você e começa a cometer delitos, né? Tudo isso é muito triste e não tem como você controlar, porque aí se você quiser acusar o Instagram vai dizer não, você decidiu divulgar.
E, no entanto, se você não faz nada na internet, você se torna nulo, como muitas pessoas fazem, elas também não vão ter o alcance tão grande. Então, eu acho que é um dilema muito grande para viver. Não sei se é melhor ficar fora, eu penso que não. É verdade. Tem um aspecto aí muito legal, você puxou um gancho aí muito legal, é que tem grupos fazendo movimentos nas redes sociais para fazer processos de detox, né? Pessoas que estão desinstalando os aplicativos, deslogando, passando temporadas a viver fora desse mundo, né? Fazendo campanhas assim, saia do Instagram e vai passear com o seu cachorro e sua família no parque no domingo. E desligue a internet e vai fazer uma caminhada, corrida de rua, né? Dando enfoques mais, né, com pegadas de outro contexto, né? Volte a ter rodas de amigos, a gerar valor de conversa em rodas de amigos, em grupo das igrejas, para que realmente a gente tenha esse detox mesmo dos conteúdos. Esse é o remédio necessário. Tá começando, então, a ter gente vendendo remédio e aplicando remédio nas redes sociais. Uma coisa legal que a gente falou no bloco anterior, e eu acho que fica de bom tom, até pra gente caminhar pro final do programa, que é o brain rot, né? Que seria o oposto do detox que você acabou de descrever, Rodrigo. Então, esse brain rot, que é o apodrecimento do cérebro, ele tem um motivo de ser. Eu vou dizer de algo que apodreceu. A atenção das pessoas. As pessoas não conseguem se manter focadas em uma mesma coisa durante muito tempo. Geralmente você perde o foco, volta, fica sempre indo e vindo. Tem a ver com esse apodrecimento do cérebro? E como é que se dá isso, Gabriela? Nossa, um tema bem, assim, não delicado, mas bem polêmico, né? Abrindo algo, né? Ano passado eu morava em São Paulo, Alphaville, então eu tava até puxando o gancho da época da eleição do Pablo. E o que eu percebi até falei, nossa, eu preciso dar uma pausa, né? Voltar, dar uma descansada na cabeça. O meio que a gente vive favorece bastante esse apodrecimento do nosso cérebro, né? Principalmente quando a gente tá muito conectado com o celular, quando a gente tá muito apegado a ele, achando que a gente tem que estar ali sabendo de tudo. Ainda mais o meio ao qual eu vivia, né? É o meio de muitos influenciadores, muitas pessoas. Então, você sempre tem que saber qual que é o assunto do momento, qual que era a pauta, né? E aí, quando eu cheguei em Goiânia, eu peguei meu celular, fui parar, né? Porque aqui o ritmo é mais tranquilo, né? E num dia, eu fui olhar, eu passava 12 horas por dia conectada ao celular. E uma grande parte desse tempo era o Instagram, porque eu sempre tinha que saber o que estava acontecendo. E aí, fui fazer um feedback do meu ano, de quantos livros eu tinha lido. Eu olhei e falei, nossa, eu li só 2 livros o ano inteiro. E normalmente a minha média gira em 10, 15 livros, né? Então, eu falei, meu cérebro está apodrecendo com esse tipo de conteúdo. E muitas pessoas estão passando por isso. E algo que até eu fui estudar bastante, que a gente pode estar aplicando hoje, você se observar. Poxa, como é que tá a minha atenção? Quantos aplicativos tem permissão para me enviar a notificação? Como que eu tô lidando com a plataforma? Como tem sido o meu relacionamento com a plataforma, né? Uhum. Então, a gente, de fato, tem essa atenção. Porque a gente não percebe quanto tempo a gente tá passando no celular. Eu só percebi, tinha essa consciência, porque antes de me mudar para São Paulo, eu vi que eu passava uma média de 3, 4 horas por dia no celular. Meu Deus! E depois de me mudar para lá e novamente voltar para Goiânia e ter esse momento de pausa e de reflexão, eu consegui identificar, gente, 12 horas no celular é muito tempo, muito, 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 né? E tem diversos sintomas, enfim. Mas de fato, a gente ter essa consciência, porque você não tem controle do conteúdo que você está consumindo. É uma inteligência artificial que está definindo o que você vai consumir. É muito diferente de você ir num instante pegar um livro, de você pesquisar um tema que você tem de interesse de fato em aprender. Por isso que dá aquela sensação de, poxa, eu não consigo prestar mais atenção, o livro não é tão mais engraçado como era antes. Eu perdi a capacidade de desenvolver atividades que são difíceis, longas e precisam de muita atenção. Aí vira aquela pessoa que o tempo inteiro termina na metade, nunca vai até o final. Sim, é porque você treinou o seu cérebro para isso. E abrindo algo assim, né? Todas as plataformas, elas são personalizadas em laboratório. Então, até uma atualização recente que aconteceu no Instagram é que antes você conseguia ver a hora e a porcentagem da bateria do seu celular. Agora, em algumas contas, não todas, já estão configuradas da seguinte forma: você só consegue ver a porcentagem da bateria do seu celular. E no TikTok já não mostra nem a porcentagem mais, que é aquela tela cheia, sabe? Sim.
Então, por quê? Por que essa atualização? Uma pessoa que está todo dia ali consumindo conteúdo, ela não tem essa consciência. Mas essa atualização é para que você não saia, você não tenha consciência de quanto tempo você está dentro da plataforma. E imagina, se eu não me engano, 500 anos atrás, o máximo de pessoas que a gente ia conhecer e se relacionar na nossa vida era 300. Hoje, através da internet, a gente expandiu a milhares. E isso aí é uma coisa que eu lembro no surgimento do Facebook. As pessoas diziam assim, ó, tenho 5.000 amigos. Eu tenho 1.000 e tantos amigos. E chamava de amigos na época, né? Hoje em dia é só seguidor. Mas na época, como chamava de amigos, e pô, você não tem 5.000 amigos. Porque você não se relaciona com 5.000 pessoas. Você tem 5.000 colegas. Você tem 5.000 conhecidos. E foi interessante porque começou a analisar esse tipo de coisa. Então, antigamente, se você conhecesse 300 pessoas, você era alguém muito famoso. 300 pessoas é gente, hein? É muita gente. Ao longo da vida, só pontuando algo. Ao longo da vida ainda. Realmente. Não, e faz sentido. Dependendo da quantidade de anos que você vive, 300 é um número razoável. Sim. Mas realmente é complicado. Você falou aí da atualização, eu acabei de abrir aqui o Instagram para ver. Realmente desaparece a porcentagem da bateria. Eles não querem que você veja que sua bateria está acabando ou qualquer coisa parecida, né? É porque dentro dessas plataformas, quanto mais tempo você fica, mais propagandas eles conseguem veicular para você. Sim. Então, se você, tá vendo que a bateria do seu celular tá acabando, que você já tá 1h30 no Instagram assistindo os stories dos influenciadores que você segue, você vai sair da plataforma. Se você raciocinar logicamente, você sai. E para um empresário, Rodrigo, que logicamente raciocina, ele vai atrás de tecnologia para manter o negócio funcionando? Automação. É necessário, né? Então, a maneira de... Observa-se, né, que antes a gente fazia um site de vendas, né? Hoje você não precisa, né? Você tem os marketplaces, se você for... O Sebrae trabalha com micro e pequeno empresário, né? Então, dispendia de muito dinheiro você fazer uma plataforma, um site de vendas, né? Hoje tem os marketplaces da vida aí, você pode engajar ali e vender o seu produto, né? Hoje tem clientes, hoje tem empresas que vendem os seus produtos até sem ter estoque. Ela vende primeiro, depois ela compra e vende para a pessoa. Então, existem diversas maneiras, né? E aí agora eu não faço mais um site, eu tenho uma landing page, né? Eu tenho uma lâmina ali, onde que eu oferto meu conteúdo. E antes não tinha isso. Observa no Instagram para você ver. Entre quando você tá rolando o conteúdo de um amigo e outro, não tinha publicidade no meio, agora tem. Percebe isso? Por quê? Porque existe um algoritmo ali de análise comportamental que a sua bateria tá acabando. Vou te vender um power bank, então, para você ficar mais tempo conectado ainda. Isso é maravilhoso. Eu fico imaginando quanta coisa a gente nem sonha que existe. É muita coisa. Me disseram essa frase e eu acho que é verdade. O chinês acorda todo dia de manhã pensando em inventar alguma coisa para o americano comprar. Porque é tanta coisa, tanta bugiganga, como a gente diz, que não tem limite, né? E nós precisamos ver o que é dor para resolver. Chega primeiro que você bebe água limpa e pode explorar melhor. Deixa eu agradecer a participação dos nossos queridos notáveis. E só para dizer, ouvinte, que você ouviu aqui só uma pequena conversa, mas tem tanta coisa. Meu pai, se a gente fosse tratar tudo aqui, ficaria um dia conversando. Mas eu acho que o que a gente disse até aqui já é suficiente para você ficar atento e principalmente encontra eles nas redes sociais. Rodrigo Bernardes, quem precisar de ajuda do Sebrae, você como analista da unidade de tecnologia lá, pode receber eles lá para poder fazer uma automação? Nós vamos direcionar para pessoas específicas, né, que vão dar essa orientação lá, os nossos consultores, analistas, pessoas, porque precisa saber em que momento a sua empresa está, né? Verdade. Às vezes ele precisa de uma consultoria financeira, às vezes ele precisa de uma nova identidade visual, o que ele precisa? Então é feita essa análise, né, entendendo qual é a necessidade dele naquele momento, em que ano a empresa dele está, em que momento o negócio dele se encontra, para poder ofertar aquilo que
que faz mais sentido para ele naquele momento, né? Sim. A ideia, eu tô abrindo agora, eu tenho um projeto de expandir, de crescer, entendeu? Eu quero aumentar o meu nicho de mercado. Qual é o seu momento? Então, procura o Sebrae, né? A gente está aqui do lado da videira aqui, pertinho, na T13. Na estação Videira, aqui fica o Sebrae. Você vem até a estação Videira, estaciona seu carro aqui e chega lá. Procura você vai ser bem recebido por nossos consultores lá, e aí a gente vai conseguir fazer essa triagem aí com muita tranquilidade, fazendo com que você alcance seus objetivos. Com certeza. Deixa eu agradecer a presteza sempre do Sebrae de nos atender os convites, e o querido Rodrigo Bernardes, que não só vem sempre, como também é brilhante nas colocações. Rodrigo, sempre que tiver uma viagem dessas convenções, avisa a gente que eu quero te trazer para você contar o que é que está sendo falado. Até porque nós precisamos ter informação sempre nova para não ficarmos desatualizados. Obrigado, viu, Rodrigo? Eu que agradeço pela oportunidade, e sempre que é um prazer contribuir aqui com os nossos ouvintes e com a nossa sociedade goiana, né? Com certeza. Não é por acaso que o Sebrae tem longos anos de existência aí, não. É relevante e faz a diferença. Querida Gabriela Nogueira, nossa especialista em growth para influenciadores e também especialista na engenharia da atenção. Obrigado pela participação. E fica aqui a dica, né, pro pessoal que acha que as coisas... Meu Deus, o Instagram me entrega só vídeos bons. Será que tem alguém trabalhando no bastidor? Com certeza. E deixa também, caso alguém queira contactá-la nas redes sociais, o seu Instagram também. E desde já, obrigado pela participação, Gabriela. Obrigada. Meu Instagram é Gabriela Nogueira, com 2 L's, 01. Perfeito. Para quem quiser mandar mensagem, pode ir lá. E também, Gabriela, só para dizer, você podia fazer um desafio aqui. Uma conta do 0 até os 10 mil seguidores. Quanto tempo para essa conta crescer? Depende. Quem vai produzir o conteúdo? Você tem um time por detrás? Porque parece que não, mas a gente tem toda uma logística para fazer um growth de verdade, né? Legal. Eu preciso aí de um time com uma social media, um copy, um editor de vídeo, no mínimo. Maravilha, olha aí, tá vendo, ouvinte? Só aí você já percebe a necessidade de trabalhar, não é automático. Nunca foi sorte, é assim que fala, né? Sempre foi Deus. E com certeza Deus abençoe o trabalho. Obrigado, querida Gabriela, Rodrigo Bernardes e todos que nos acompanharam. Deus te abençoe. Faça valer aquilo que você está trabalhando para ter, mas nunca baseado somente em teorias, sempre em realidades, como nós conversamos aqui. Amanhã tem mais Mesa dos Notáveis, eu te espero. Um abraço e até lá. Tchau.